Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Pessoal, estamos aqui hoje na casa do Theo, que é um cãozinho que desapareceu dentro de um hotel na região de São José dos Pinhais. E hoje a gente veio aqui conversar tanto com a tutora dele, também com o advogado dele aqui hoje. E vamos explicar certinho como é que tudo isso aconteceu, vamos tirar algumas dúvidas também, vamos falar um pouquinho aqui com eles hoje, tá bom? Em primeiro lugar, se apresente, qual que é o seu nome, conta um pouquinho sobre você, até mesmo pra gente te conhecer. Claro, meu nome é Jéssica, eu sou a tutora do Theo. Eu e meu marido Rafael, a gente tem o Theo, o Panda e a Lucy. Então a nossa família é formada por 3 cachorros, né? E nós como casal, e nós moramos no centro de Curitiba, somos empresários, trabalhamos com ramos aqui próximo, e nós escolhemos hospedar o Theo em um local que tinha uma proposta assim de pet fazenda. Por esse motivo ele estava hospedado tão longe da nossa casa. A gente procurou algo que trouxesse meio ambiente, ar livre, diferente do centro de Curitiba. Aqui ele tem muito espaço para correr, então ele tem um espaço amplo, ele sempre foi criado muito solto, ele é muito enérgico. E por esse motivo a gente se deslocou da nossa casa aqui do centro de Curitiba para São José dos Pinhais. Quais são as raças dos seus cachorros? Então, os nossos 3 cachorros são sem raça definida, os famosos vira-latinhas, né? Tão amados, tão queridos, são lindíssimos, perfeitos. Quem é o Theo? Conta um pouquinho da história dele, como ele chegou para você. O Theo tem 5 anos, então há 5 anos atrás, no começo do meu relacionamento com o que atualmente é meu marido, né? A gente foi em uma campanha de doação de ONG e lá nós vimos o Theo e achamos ele muito bonito. Depois que a gente viu, ele se interessou, a moça que estava fazendo toda a campanha de adoção ainda trouxe algo muito interessante dele, que ela falou que esse cachorrinho para adoção, ele era uma mistura de um cruzamento de uma pitbull com um shih tzu. Então algo bem assim diferente, né? E nós vimos o Theo e a gente se apaixonou pela primeira vista, foi uma conexão muito forte. O Theo ele tem uma personalidade muito forte desde pequeno, e quando a gente viu, é algo assim que vai além da explicação, porque é uma conexão que se cria entre os seres, né? Então eu e o meu marido, a gente viu o Theo e ali naquele momento a gente se apaixonou por ele. E o temperamento dele, como que é? O Theo ele tem a personalidade bem forte, ele tem a autoestima altíssima, ele é muito exibido, ele é um cachorro bem enérgico, ele é um cachorro muito feliz, ele é muito apegado tanto a mim quanto ao meu marido, ele é muito apegado aos nossos outros cães da família, né? Ele é muito simpático, gosta de dominar, assim, ele é bem territorialista, então ele é um cachorro que faz atividade o dia inteiro. Agora vamos contar um pouquinho para quem está nos assistindo em que data e quais foram as circunstâncias que ele foi deixado lá no hotel. Então, no dia 17 de fevereiro, nós buscamos um hotel para os nossos 3 cães, porque a nossa área externa estava em reforma e diante disso ia ter muita circulação de pedreiro, tijolo, quebrarada. Então, para preservar a saúde deles, o bem-estar deles e o emocional deles, nós buscamos um lugar adequado para eles ficarem durante esses 30 dias que ia ser a reforma. Então, eles foram hospedados no hotel no dia 17 de fevereiro e eles iam ficar até dia 17 de março, né? Ali no dia 15 e 16 a gente já iria buscar, que estava finalizando a obra. No dia 12 de março, eu recebo uma ligação desse hotel informando que o meu cachorro tinha fugido. A partir disso, começou o desespero. O meu marido se deslocou para lá na hora. Eu também fui, a gente foi tentar buscar informações. E quando a gente começou a buscar informações, a gente descobriu que esse desaparecimento já tinha acontecido de 2 a 3 dias atrás. Então ali era a terceira manhã já sem ele. E eu, como tutora, fui avisada 3 dias depois. Eu não tenho certeza da data da fuga dele, mas o que a gente tem conversas na região já mostram que desde o dia 10 eles já estariam mandando nos grupos, porque ali é uma região muito unida, sabe? Então os vizinhos ali é uma área rural onde as pessoas elas se conhecem bastante, os vizinhos das chácaras.
Então ali pelo dia 10 já tinha mensagens perguntando assim, ninguém viu esse cachorrinho, o próprio hotel. Só que o hotel não falou que era um hóspede. Falou assim, ninguém viu esse cachorrinho, é da minha neta. Ela falou bem assim, é da minha neta, ele fugiu aqui de casa. Mas não, é o meu cachorro que eu tinha deixado hospedado lá e eu fui avisada 3 dias depois. Isso dificulta uma centralização de informações, sabe? Então, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras horas que são essenciais para encontrar ele próximo, porque o cachorro vai andando muito rápido, né? Então, a gente foi muito lesado na parte de avisar também. Já é uma tragédia e avisar o tutor de 2 a 3 dias depois é algo assim, bem triste. Quer complementar, doutor? Então, o estabelecimento que cuida de um animal, ele tem essa mesma linha de raciocínio, uma analogia dentro do direito civil ainda hoje estabelecido, a mesma coisa que um depositário fiel. Só que agrava muito a questão da vigilância, que é inerente à proteção do animal que está sob aquele cuidado especial de um estabelecimento comercial que oferece hospedagem para os animais. No caso, eles também têm que oferecer a devolução, né, em perfeitas condições, ou até melhor, mais feliz ainda, que foi o que não aconteceu. Até porque provavelmente não passaram por treinamento, vários trâmites que liberam alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial como esse. E a gente hoje está enfrentando essa omissão tanto da fiscalização do poder público, quanto pelo excesso de oferta. Eles apresentaram que tinha vigilância 24 horas, que tinha ali um cuidado, um zelo. Nota-se que assim que aconteceu o desaparecimento, não veio junto com um dossiê de provas, tá aqui as imagens, vamos tentar ajudar, vamos localizar, será que ele fugiu pelos fundos? Será que foi pela frente? Nada disso foi trazido, pelo contrário, que a Jéssica vai poder falar sobre a retaliação que no início das buscas ela sofreu. O bloqueio, o impedimento, a forma que esse hotel tratou a situação, ao meu ver, causa muita estranheza. E, Jéssica, falando até desse contato mesmo, né? Como é que foi, assim, antes do desaparecimento? Você conta que, pelo visto, ele foi tal dia e te avisaram X dias depois. Antes disso, como que era esse contato? Como é que foi essa estadia deles lá? Porque, afinal, você tinha mais de um animal lá, né? Sim. Então, sempre partia de mim a pergunta no WhatsApp, no canal de comunicação oficial lá do hotel, como eles estavam, se estava tudo bem, pedindo para mandar vídeos, para mandar fotos. Eu recebi fotos deles lá se hospedando, recebi fotos deles lá mostrando que eles realmente estavam hospedados, né? A última imagem que eu tenho do Theo, que eu recebi do Theo, foi do dia 7 de março. Foi a última imagem que eu recebi dele. Depois foi só mensagem de texto. Então essa é a última prova que ele estava lá, né? Com os 3 cachorrinhos. E um dos motivos que foi a tomada de decisão final para a gente escolher esse que se assina como um pet fazenda, né, diversão para o cachorro na chácara, que é o slogan deles, que é a proposta que eles trazem, era justamente o monitoramento 24 horas, que tinha tanto na placa, comunicação impressa, quanto no Instagram. Então eu pensei assim, bom, se eles estão em um ambiente 24 horas monitorado por câmera, que eu poderia ter acesso às câmeras se acontecesse alguma coisa. Durante o período da hospedagem eu nunca solicitei essas câmeras porque eles me enviavam fotos e vídeos ali da hospedagem, e depois se descobriu na prática que essas câmeras elas não existem. Então era uma propaganda enganosa, e eu coloquei um membro da minha família em um local, né, confiei no serviço, e são 21 dias já sem nenhuma resposta, sem todas as mobilizações de buscas que foram feitas até agora a partir dos tutores, né, tanto minha quanto do meu marido, e várias pessoas voluntárias que têm ajudado o nosso ciclo social e fora do nosso ciclo social também. Então várias pessoas viram o caso do Theo e quiseram começar a ajudar a partir disso, então teve uma mobilização social muito grande. Mas em contrapartida, o local, o estabelecimento, a gente percebe só que eles estão prejudicando as buscas, sabe? É muito triste, assim, é uma dor, assim, que a gente tem sentido. Todo dia a gente acorda com a esperança que ele vai aparecer, pensa, nossa, hoje o Theo vai aparecer, a gente faz muita oração, mas é uma incerteza, né, que acabam impactando como um todo, né, nessa tragédia. E justamente o local que tinha que ser o mais, assim, que você tinha que ser os primeiros a se mobilizar, né? E falando um pouco até mesmo antes disso tudo,
Quando você foi até esse local, você achou esse local na internet? Foi alguma indicação? Como é que foi isso? Eu procurei na internet, especificamente no Instagram, hotéis que trouxessem essa proposta de ambiente mais aberto. Eu vi vários lugares legais aqui em Curitiba, aqui no centro de Curitiba, mais próximos da minha casa, mas eu vi que era para cães um pouco menores, o espaço não era tão grande, sabe? Tinha uma proposta bem legal, mas como o Theo ele tinha uma hospedagem longa de 30 dias, e eu sei que ele gosta muito de lugar aberto, ele adora grama, adora meio ambiente, então, e na minha percepção, essa proposta de pet fazenda seria mais adequado, sabe? Daí, a partir dessa pesquisa no Instagram, eu olhei as avaliações no Google, eram avaliações positivas até então, mas aí é muito bom fazer um adendo, porque durante o desaparecimento do Theo, a gente fez uma campanha para que as pessoas deixassem lá os comentários, né? Pedindo justiça por ele, pedindo imagem de câmera e posicionamento do hotel. E todas as 1 estrelas foram apagadas, deixaram só as 5 estrelas. Então, qualquer pessoa que entre na avaliação do Google hoje no hotel vai ver só as positivas. E a opinião do público negativa não aparece. Então, foi justamente o que aconteceu comigo. Eu entrei lá, tinha só as 5 estrelas. Dá uma percepção que é um lugar que tem uma avaliação ótima, né? E você foi lá conhecer esse local? Sim, daí eu entrei em contato com eles no Instagram. Era bem... o Theo, ele foi hospedado ali no dia 17 de fevereiro, era bem o feriado de carnaval. Então, ele foi na terça-feira de carnaval. E daí, durante esse processo, eu conversei com eles, entrei em contato, perguntei como é que era, perguntei os valores, perguntei como é que era a logística. O que me informaram é que eles tinham refeições livres, né? Que tinha lá, deixavam livres, uma quantidade X por dia, tinha uma listagem de brincadeiras e tal, de atividades. E quando eu entrei, veja como isso é prejudicial, né? Porque além de eu entrar no Google e ter só 5 estrelas, ter só coisas boas falando, eu entrei no Instagram e tinha, por exemplo, uma festinha de carnaval com os cachorros, então eles estavam todos fantasiados, com óculos, que é imagens que se mostram ali que não se comprovando na prática no dia a dia, né? Eu passando por tudo isso e vendo como é que o meu cachorro foi tratado, não era bem assim. Então, você vendo essa vitrine, né? Essa vitrine no Instagram, ela passa uma imagem de ser um local que traz uma proposta canina e na prática foi totalmente diferente. Então, sim, eu levei em consideração o que a propaganda dizia, né? O que o comercial do local dizia e na prática foi bem diferente. E falando da versão do hotel, né? Eles soltaram alguma nota oficial em relação a isso? Eles se posicionaram? Ou você já falou que eles foram omissos até mesmo ali em relação à busca do cachorro, mas em outras partes, assim, o que eles fizeram, de fato? Então, são vários pontos, assim, bem tristes, assim, que eles têm prejudicado. Então, o primeiro posicionamento deles seria informando que o Theo tinha escalado um muro de mais de 3 metros. Coisa que não é verdade, porque até no local nem existe um muro mais de 3 metros. Inclusive, os muros, eles não têm uma estrutura adequada para os cães. Então, esse muro de 3 metros que eles alegam ele ter escalado não existe. E a estrutura não é apropriada. E eles colocaram em contrapartida que seria culpa, primeira nota deles, olha que absurdo, falam que a culpa é do próprio Theo. O Theo, ele escapou, a culpa é dele, porque ele tem um comportamento atípico, uma habilidade antes não vista de escalar, então a culpa é dele. Mas aqui dá pra ver aqui na sua casa, aqui, por exemplo, tem um muro, depois a gente coloca a imagem aqui, que não tem nem 2 metros de altura, né? O Theo nunca ele escalou. O Theo nunca fugiu. Nunca. Ele nunca fugiu. Nunca fugiu. Aqui no centro de Curitiba é movimentado, ele tem bastante acesso a informações, circulações de gente, outros cachorros. Ele nunca, em hipótese alguma, pulou. Gostaria de acrescentar que a Jéssica recebeu uma notificação extrajudicial sobre esse tema, dizendo que a culpa era exclusiva do animal. A estrutura do hotel, até para ter um RT, para assinar um responsável técnico, tem que ter uma altura X, tem que ter um limite, tem que ter cuidados com grades, tem que ter toda uma infraestrutura apropriada para receber o animal, porque ele pode fugir por qualquer circunstância, seja barulhos, uma trovoada, fogos de artifício, saudades da tutora. Então, o CRMV também analisa isso quando ele permite que um RT assine por uma questão de hotelaria para animais. Em conversa, né, antes de hospedar o Theo,
Eu avisei para eles que o Theo era um cachorro que quando chovia ele tinha um pouco de medo de chuva, que ele tinha que ficar num lugar coberto quando chovesse. Eles me falaram, pode ter certeza que a gente tem a estrutura adequada para contornar esse tipo de situação caso ele se assuste diante de uma tempestade, né? Uhum. E eu não me recordo de ter tido nenhuma tempestade em Curitiba e região metropolitana, né? O Theo ele foi hospedado no dia 17 de fevereiro, que era bem o período de carnaval, né? Tava um período bem quente, bem quente. Durante esse período, até o dia 10 de março, que foi o suposto dia do desaparecimento dele, eu não me recordo de nenhuma tempestade com trovões e trovoadas, nada muito... Só chuvas de verão, assim, normal, sabe? Mas, assim, de trovoada e algo assim que... Uma tempestade mesmo, eu não me recordo de ter acontecido nem em Curitiba, nem em região metropolitana. E eles falaram que eles tinham o sistema de monitoramento, e depois vocês chegaram à conclusão de que não tinha, é isso? Não existe esse monitoramento de câmera, a placa, inclusive, eles tiraram. E aí, quando você ficou sabendo a respeito dele ter desaparecido, qual foi, assim, a sua primeira tratativa, assim? O que você pensou em fazer, o que você fez nesse primeiro momento para poder tentar achar ele? Então, a gente se deslocou até lá, né? Meu marido foi o primeiro aí. E começamos a fazer as buscas por conta, conversar com todo mundo da região, todos os vizinhos, colocar cartazes. Fizemos também um trabalho junto com a equipe de busca animal, né? Que tem um trabalho bem bacana na busca de cães, com drone, com cartazes. Tem muitos voluntários amigos nossos. Sim. E aí depois inclusive, eles soltaram mais algum posicionamento a respeito? Tem drone, depois foi bastante atrapalhando as buscas, ele se voluntariou para ir até lá, ajudar a procurar o Theo. A gente começou a fazer essa mobilização por conta mesmo, sabe? E como a gente não tem esse norte, né, do que realmente aconteceu, é algo que abrange muitas possibilidades, né? Assim, eu vou fazer uma pergunta, sou leiga, tá? Tá. Mas, por exemplo, você poderia pedir algum documento para buscas no local em si? Essas diligências aí já estão sendo tomadas pela Polícia Civil de São José dos Pinhais, e aí a gente está tendo aí essa divisão. Então vocês estão no aguardo de uma decisão para poder de fato saber se vocês podem até mesmo adentrar ao local, ou porque o que eu penso? Assim, eu sei que é dolorido a gente pensar nisso, né? Mas eu penso que às vezes ele pode até ter morrido e alguém enterrou ali, ainda mais que ela contou que é uma região de mata, entendeu? Sim. Mas devem ter várias. É uma questão bem dificultosa, certo? Bem problemática. Pode ter carcaça de outros bichos ali, vai Sim. ser uma busca muito estranha nesse Sim. sentido. A gente não precisa provar a subjetividade igual a outros crimes. Uhum. Porque a gente está falando de direito consumidor. O artigo 14 estabelece quem é o fornecedor. Então, você que está em casa, está com qualquer tipo de serviço sendo consumido, você é um consumidor igual. Gerou aí já uma complicação objetiva, uma responsabilidade objetiva, então não tem que discutir nada. Uhum. O animal não voltou, Sim. é crime. Falando assim, francamente, se Aconteceu um acidente, acontecer um acidente que perdeu a vida do animal, a gente já presume já o maus tratos, que é o artigo 32 da Lei 9.605, de 98, que é a lei dos crimes de maus tratos. Então já há uma morte presumida e já há um maus tratos por omissão e negligência. Então, meu amigo, fica até melhor se você nos ajudar a falar a verdade, né? E a gente vê, assim, uma mobilização muito bonita da sociedade, sabe? Então a gente vê várias pessoas compartilhando, voluntários. Isso é algo assim que, diante de todo o caos, diante de toda a tragédia, diante de toda a dor, isso traz felicidade pra gente, traz uma esperança que ele tá recebendo todo esse amor. Inclusive essa importância de vocês estarem aqui gravando conosco, Exatamente. que é um caso que não pode ficar impune, não é um caso que pode ficar em branco. Então aí a importância hoje da gente trazer justificativas e fortificar o direito dos animais. E, inclusive saiu ontem no Senado Federal, que agora é oficialmente lei, reconhecendo a guarda dos animais dentro de um processo de litígio em questão de dissolução matrimonial. Uhum. Né? Então ele saiu da esfera do patrimônio e entrou para a esfera de um membro da família oficialmente. Então isso é um passo a mais. Desde março de 2025 a gente implantou um Estatuto dos Cães e Gatos
lá também no Senado Federal, ele já está saindo agora, vai para a segunda Casa Legislativa ser julgado. E esse trabalho foi feito pelas ONGs, né? Fizeram um trabalho bem legal e apresentaram uma sugestão legislativa, que é o PL 6191, que eu dou a dica para vocês lerem, que daí todo estabelecimento, todo o município vai ter um dever muito mais forte para com os animais. Ele tinha alguma coleira, alguma identificação, algum microchip, características específicas dele, por exemplo, para poder... Às vezes a pessoa não tá com a foto, a gente vai colocar tudo aqui, né, na edição, mas às vezes que possa ajudar a identificar ele. Ele é microchipado sim, no momento que ele foi castrado a gente colocou o microchip também, só que o microchip dele não tem localização, né? Nas buscas... Você cadastrou o microchip na rede de Curitiba, em algum lugar? Sim. Tá cadastrado? Gente, é muito importante que você ponha o microchip na rede de proteção animal de Curitiba, lá tem um local para preencher o microchip e aparece o nome da Jéssica. Quando ele foi castrado, ele foi microchipado também. O que me informaram, até me avisa se estiver errado, mas que a gente voltou lá na clínica, né, me informaram que esse microchip ele não podia ajudar nas buscas, só se alguém pegasse ele e levasse num veterinário, né? Não tem localizador, não né, tem, no caso. Que é um erro, devia ter, né? O microchip ele funciona da seguinte forma, ele é que nem um grãozinho de arroz, ele é implantado no animal e ele é como se fosse o CPF. Então só tem um código ali dentro. Se a pessoa ela encontra o animal, ela tem que levar até o local e aí vai fazer a leitura. O que acontece, tá? A gente conversou a respeito disso num podcast que eu falei com o Dr. Marcelo e com a Adri. O microchip, ele é na localidade. Então, por exemplo, se o Theo ele desapareceu e foi para outro estado, ele já não tem mais acesso. Então, seria aqui. Tem também um site que é nível Brasil, que pode ser feito o cadastro do animal lá dentro. Mas se eu não me engano, é Cira, alguma coisa assim. O Dr. Marcelo tinha passado da outra vez, vou deixar aqui também. Todos os sites, existe mais de um local para buscas e cadastro de microchip. Esse é o X da questão. Não existe algo nacional que seja de fato bem feito, né? Eu tô olhando para outra câmera. Que seja bem feito. E nisso, a gente não consegue muitas vezes ter acesso. Então, se ele desapareceu aqui e está aqui na região, você pega ele e leva até um local. A maioria das clínicas vão ter o leitor de microchip e aí eles fazem a leitura, tá? Se for em outro estado, infelizmente não, e aí a Jéssica vai dar as características dele certinho. Ele tem uma característica bem marcante, né? Então ele é inteiro branco, metade do rosto dele é marrom, ele tem essa característica forte. Ele é essa cruz entre raças Shih Tzu e Pitbull. Ele tem muita característica de um Pitbull, só que ele é mais baixinho e mais peludinho, assim. Ele é muito, muito lindo, assim, ele parece um Pitbull mais baixinho, mais peludinho. Ele tem os olhos castanhos claros, um rabo longo, ele pesa exatamente 20 quilos. O motivo que a gente colocou a recompensa é porque daí as pessoas prestam mais atenção, às vezes, quando vê um cachorro passando na rua, né? E daí vê ali nossa, então a chance de encontrar ele aumenta, mas também tem muitos casos de pessoas que acham cachorro e até recusam a recompensa, né? Por ser região de chácaras, ele pode ter aparecido em alguma casa e a pessoa tá lá brigando ele. Porque sabe que em região assim, rural aparecem muitos animais, né? Sim. Já é um costume abandonar animal em lugares como aquele, né? É a Estrada da Onça, e tem onça lá. Esse é o pior de tudo. Eu acho que aquele hotel nem poderia existir ali. Pessoal, mudamos de ambiente. Vamos dar continuidade aqui porque começou a chover, né? Nós estamos em Curitiba, né? E vamos dar continuidade. Eu vou dar a última palavra para Jéssica, porque depois a gente vai falar um pouquinho também com o doutor. Jéssica, como que a população pode te ajudar? Aonde que acha as informações a respeito do Theo? Contato, enfim, passa tudinho aí para a galera que está nos assistindo. Nós criamos um perfil no Instagram para centralizar todas as informações sobre as buscas do Theo e para ajudar na mobilização social é @encontreotheo, Theo com T-H-E-O, @encontreotheo. Lá, a pessoa que quiser nos ajudar nas buscas vai ter acesso muito fácil aos cartazes, né, que pode compartilhar, cartazes impressos também. Então já teve algumas pessoas de gráfica que nos ajudaram imprimindo cartazes A4
também tem acesso a esse material, tem várias fotos e vídeos dele. E lembrando que quem encontrou o Theo não é criminoso, não é crime nenhum em achar um animal que em tese estaria sem identificação. E eu acho de extrema importância essa conscientização, essa questão de fiscalização de direitos, né, e deveres de cada um, porque como tutor a gente tem o dever, o estabelecimento também tem, entendeu? Então, assim, cada um faz a sua parte para poder, no final das contas, o animalzinho sair lá de lá são, saudável, e voltar para o vínculo familiar, que é esse o nosso objetivo. E se você sabe onde está o Theo, se você tem alguma informação, vou ressaltar de novo, manda, faça anônimo que seja, entendeu? Se você não quer se identificar, dá uma informação que de fato pode Com ajudar certeza, a encontrar com o Theo. Se você está com o Theo, devolva ele também, e se você é dono do estabelecimento, te deixa aqui também aberto o espaço, se você quiser falar a respeito, contar a sua versão dos fatos, você também pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente está aqui à disposição. E se você está assistindo a gente aí, já segue, já manda um like, compartilha com o seu amigo, todas as informações referentes a esse caso vai estar aqui também nas nossas redes.